Como alcançar a primeira incorporação? Muitas pessoas querem, têm ânsia para poder incorporar. Mas você sabia que a incorporação ela pode ser muito perigosa? A incorporação é uma qualidade mediúnica que é muito utilizada dentro da Umbanda, mas o que ninguém fala é que ela pode cobrar um preço muito caro na tua vida. Mas será que a incorporação é tão indispensável assim? Será que para a Umbanda a incorporação é tão primordial? Será que existe um passo a passo que você pode seguir para que você consiga incorporar mais rápido? Será que você pode incorporar com um pai ou mãe de santo te assistindo à distância, a famosa incorporação online? São tantos serás. A incorporação, sim, ela é muito importante na Umbanda, porque é através da incorporação que a gente tem a capacidade da espiritualidade de se comunicar com aquela pessoa que vai até o terreiro, que vai para conseguir ter aí um amparo, uma orientação quanto ao melhor aspecto da vida dela. Mas você sabia que ao mesmo tempo a incorporação ela pode ser muito perigosa e pode trazer um aspecto muito negativo na tua vida? Então assiste esse vídeo completo para você saber qual é esse perigo. E eu não tô falando daqueles perigos usuais, né? E você corre o perigo de ter um obsessor, você corre o perigo de incorporar um quiumba. Não, eu tô falando de um perigo real. É uma coisa bem mais grave do que isso. Muitas pessoas, no começo do desenvolvimento, elas não conseguem alcançar a incorporação. Por isso que elas ficam com aquelas dúvidas: será que sou eu ou será que é a entidade? Também tem um outro estágio onde elas ficam com aquela trava de não conseguir abrir o olho ou não conseguir falar. A entidade tenta falar, mas as palavras não saem. Hoje eu vou falar de fatores importantes para que você consiga alcançar a primeira incorporação de uma maneira muito mais fácil. Mostrar também alguns sinais de que você está incorporando. Mostrar sinais que eventualmente os nossos guias dão pra gente, para mostrar que eles estão perto de você. E também compartilhar percepções que eu tive durante o meu processo e também percepções que eu tenho a respeito do processo de filhos da minha casa. Compartilhar um pouco de tudo que a gente, que é dirigente espiritual, faz para ajudar você nesse processo de desenvolvimento da incorporação. Para te ajudar para que a incorporação fique mais fácil, fique mais simples, não fique tão difícil, complexa como a gente coloca ela, né? Mas antes de continuar, se inscreve no meu canal, já deixa o like e comenta o teu nome aqui nos comentários que a gente vai selecionar esses nomes e encaminhar orações, encaminhar axé para você. Incorporação é um assunto complexo e controverso. Ele é complexo porque a gente tem que lidar com a individualidade de cada um. Não vai ter uma receita base com uma sequência específica que vai funcionar 100% para todo mundo. Não. Mas a gente pode compartilhar alguns conhecimentos, alguns fatos que aconteceram para ajudar você a compreender o que de fato pode acontecer ou o que já está acontecendo. Para ajudar você a compreender o seu processo. Porque tudo que a gente compreende com o tempo, a gente passa a dominar. E por isso que é importante que você saiba o que está acontecendo no teu corpo. Hoje é a hora da gente acabar com todas as dúvidas, com todos os medos, com todas as ansiedades que você tem em volta da incorporação, porque isso vai ser positivo para o seu processo e para o progresso do desenvolvimento da sua mediunidade de incorporação. A primeira dúvida que eu mais recebo aqui do canal são pessoas falando que elas não conseguem incorporar. E isso tá normal, tá bom? É muito normal, muito comum que a pessoa, a princípio, tenha uma grande dificuldade de estar incorporando. Mas eu vi a minha amiga que foi o primeiro dia na gira e ela já incorporou. Ok, vão ter pessoas que vão incorporar de cara, mas o normal, o mais usual é a dificuldade. É aquela pessoa que não consegue incorporar e não vai conseguir aí ver uma transformação grande acontecendo. Já teve filhos, eu já falei várias vezes, que demoraram até 5 anos para estar conseguindo aí apresentar a primeira incorporação. Isso vai de caso a caso, então respeita o teu tempo, respeita o tempo das tuas entidades. E uma das coisas que mais atrapalha a incorporação no meu ponto de vista é a ansiedade. A dica que eu dou para você é tirar esse super valor que você está colocando na incorporação. E para te ajudar com isso, eu sugiro que você pense o seguinte: pense em alguma coisa do passado que você queria muito, que você ficou muito ansiosa para ter essa coisa e hoje você já tem isso. Repara que hoje você ter isso não foi uma coisa assim tão extraordinária o quanto você esperava que ela fosse.
Foi uma coisa boa, sim, mas só que as suas expectativas, elas foram muito maiores. Repara nisso? Agora, põe os pés no chão e repara que a mediunidade de incorporação, por si só, ela não vai trazer a transformação na tua vida. Para tua vida mudar, para tua vida se transformar, você vai precisar ainda mudar muita coisa. Só incorporar não vai solucionar o teu problema. Outra coisa que eu te convido é esquecer padrões. Enquanto algumas pessoas vão sentir aquele calafrio de frio, outras pessoas vão sentir aquele calafrio de calor extremamente quente. Enquanto algumas pessoas vão chacoalhar e vão tremer, outras vão enrijecer, vão endurecer e o corpo vai ficar ali parado, estático, sem nenhum movimento. Esse tipo de característica na incorporação vai depender do médium em questão e também da entidade que ele vai estar incorporando. Por isso, não existe um padrão, não existe uma receita com um passo a passo para que a pessoa possa incorporar. Uma receita de, agora o calafrio é frio, então quando o calafrio for quente, ela vai estar incorporando. Não, isso não existe. Mas existem técnicas, exercícios de concentração que podem te ajudar a facilitar essa incorporação. Por isso, nesse vídeo eu não vou trazer um passo a passo para você incorporar. Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou contra qualquer sacerdote que utiliza das redes sociais ou utiliza de mecanismos assim virtuais para estar fazendo a famosa incorporação online. Não, eu não me oponho, mas eu me abstenho, eu não pratico, eu não faço essa prática. E no meu ponto de vista, o ideal é que se você quer incorporar, se você sente essa necessidade de incorporar, você procure um terreiro e vá para esse terreiro de forma presencial para você ter aí todo o suporte e todo o aparato necessário para o seu desenvolvimento. E esse vídeo aqui são dicas para você que está no terreiro e você vai poder aplicar tudo isso quando você estiver lá no dia de giro. Um dos principais pilares para a incorporação é o foco. O foco é essencial, por isso que a ansiedade pode atrapalhar bastante. O famoso firmar a cabeça, você já ouviu esse termo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas olha só, firmar a cabeça pode ser nos dois sentidos. Pode ser no sentido de você firmar para a entidade incorporar ou você firmar a cabeça para que aquela entidade não incorpore. Então agora pega o seu caderninho mediúnico, vulgo Grimório, e bora anotar aí um exercício de foco que vai ser extraordinário de você fazer. Eu recomendo que você aí pegue um dia que você esteja mais sossegada, tá? O ideal é que você faça todos os dias esse exercício, porque ele é bem difícil, ele é bem complexo da gente executar, principalmente se a gente sofre de ansiedade. E num momento aí que você tiver mais relaxada, você vai ficar num lugar confortável. Pode ser deitada, eu não deito porque eu durmo, né? Pode ser sentada, mas num lugar confortável para você. Você vai fechar os seus olhos, você vai tentar respirar tranquilamente, calmamente, e aí você vai mentalizar o número 100 surgindo na sua tela mental. Ele vindo, aproximando de você e aí sumindo como se fosse fumaça. E aí então, depois disso, você vai mentalizar o número 99, vindo na sua tela mental e sumindo como se fosse fumaça. E em sequência, o 98, o 97, o 96, assim até chegar no número 1. Se em algum momento aparecer alguma outra imagem que não seja esse número na sua tela mental, você deve recomeçar de novo, voltar para o número 100 e recomeçar, porque você perdeu o foco, então você vai reiniciar o exercício. Se você pensar em alguma outra coisa, amanhã eu tenho que pagar a conta de luz, você vai recomeçar o exercício também, mesmo que não tenha aparecido uma tela mental, mas se você tiver pensado em algo além daquele número, você tem que recomeçar de novo. E você vai fazer esse exercício diariamente, porque ele vai ajudar a consolidar o seu foco. Se você tiver muita dificuldade, você pode tomar um chazinho de camomila, um chazinho de melissa, que é muito bom também para te ajudar nessa concentração. Outra coisa que eu vejo acometendo muito os médiuns e atrapalhando a incorporação é a rigidez física. A pessoa tá ali, o guia tá tentando irradiar, a energia tá tentando alcançar aquele médium. Já tem uma infinidade de obstáculos que aquela entidade tá tentando ultrapassar. E aí o médium começa a enrijecer o corpo. E isso com certeza vai impedir você de incorporar. Se você tá passando por esse processo, o que eu recomendo para você? Que você comece a se concentrar num exercício de respiração. Enquanto você estiver lá com as palmas das mãos viradas para cima, com seus olhos fechados, na hora que você inspirar o ar, você vai sugar pelo nariz lentamente. E quando você for expirar, você vai soltar o ar pela boca, assim, ó. E quando você soltar o ar pela boca, você vai relaxando o seu corpo inteiro, tá? Então, cada vez que você inspirar e expirar, você vai fazer esse processo
e vai ir relaxando cada parte do teu corpo. Quanto mais denso, quanto mais rígido um elemento, mais difícil é de circular energia ali. Por isso, se você não trabalhar esse relaxamento corporal, a energia que vem da tua entidade, ela não vai conseguir fluir. E se essa energia não flui, você não incorpora. Legal, agora que você já sabe de tudo isso, eu vou falar de algumas coisas que as pessoas não associam à incorporação, mas na verdade tem tudo a ver com incorporação. Eu vou perguntar pra você, alguma vez quando você estava no terreiro, te deu assim uma vontade de chorar do absoluto nada? Às vezes uma emoção repentina ou quando você ouviu o som do atabaque, tudo isso faz parte da tua mediunidade. A gente vem pra Terra, a gente nasce aqui com uma missão. A gente já nasce aqui predestinado a seguir algum caminho. E quando você chega de encontro com a energia que vai proporcionar você seguir esse caminho que você está predestinado, a sua ancestralidade, ela responde, ela fica reativa a essa energia. E toda essa bagagem ancestral, quando ela vem, ela se transforma assim, numa emoção profunda que faz com que a gente chore. Teve uma vez que um amigo me disse, quando você sente o axé do orixá, aquela energia é tão grande que ela transborda pelos olhos em forma de lágrimas. E isso me faz lembrar muito um ponto de Preto Velho que é assim, ó. As lágrimas do preto velho correm dos olhos, mas vem do coração. E eu achei que isso tem tudo a ver. Por isso, se você chora sem essa vontade de chorar, isso já é o processo de irradiação que o teu corpo está passando. Você já está numa pré-incorporação, não está ainda incorporada, mas já está chegando no ponto de incorporar. Agora vamos para um outro ponto, né? Tem pessoas que no momento da incorporação ficam meio que chamando a entidade assim, vem guia, vem, entra, bora, come on, venha. E gente, eu não concordo muito assim com esse mecanismo. Eu sei que tem alguns sacerdotes que eles utilizam disso, chama a sua entidade, você tem que chamar a sua entidade. Você não precisa que uma energia venha de fora e acometa o teu corpo. Fica muito dando essa sensação. Tá esperando vir, né, de fora pra dentro. Mas não é bem assim que acontece, tá? Porque do mesmo jeito que a entidade estende a mão de fora pra dentro, você tem que estender a mão de dentro pra fora para você conseguir ter êxito nessa incorporação. A incorporação, ela é uma via de mão dupla. Então você tem que entregar. Então esse processo de incorporar, você vai sentir mais uma entrega do que um recebimento, sabe? Então se você focar muito mais na sua entrega, vai ser muito mais fácil a sua incorporação. Então para de tentar puxar algo de fora. Começa a perceber que o fluxo é o contrário. Você que tem que entregar uma energia de dentro para fora. Experimenta fazer isso no próximo dia do seu desenvolvimento mediúnico no terreiro. Mas aí você deve estar perguntando, mas como que eu vou fazer isso? Apoia isso também na respiração. Conforme você inspirar e expirar o ar, você vai mentalizar que o seu corpo ele tem uma outra roupagem, que parece um corpo também, mas que é composto de luz. E cada vez que você solta o ar, essa roupagem se expande. E vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E assim ela fica mais acessível para suas entidades conseguirem tocar nela. E assim se comunicar com ela. Você também precisa saber que a sua entidade ela não entra no teu corpo. O que acontece, na verdade, é uma conexão de alguns pontos estratégicos. É como se você tivesse umas extensões em algumas partes do seu corpo, extensão de tomada mesmo, e a entidade viesse e plugasse essas extensões. E quando ela pluga essas extensões, ela consegue ali ter uma interferência ali no comportamento do teu corpo. Por isso, se a entidade é grande e você é pequenininha, isso não vai trazer uma dor, um desconforto para você. E também se a entidade for um homem robusto e você é uma mulher franzina, isso não vai trazer uma dor ou um desconforto para você. O que pode acontecer, na verdade, que gera desconforto físico como uma dor na gente, é quando a entidade se utiliza de um ponto nosso de energia que não está sendo utilizado normalmente. E aí esse fluxo de energia constante e intenso acaba trazendo essa dor e esse desconforto. Então, esse é um dos processos que pode trazer dor. O outro processo que pode trazer dor durante a incorporação é o sedentarismo, tá? Eu achava por muito tempo que eu estava passando mal no final da gira por causa da incorporação. Até eu começar a fazer academia e ver que era sedentarismo mesmo, né? Porque daí quando a gente parava a academia, voltava a dor. Quando a gente estava na academia, não tinha dor. Então você vê aí que na verdade é falta de uso mesmo
Então, se você tiver aí uma responsabilidade com o teu corpo, você não vai ter esse desconforto. Muita gente fala como se fosse simples. É que nem aquela coisa lá, não pensa no elefante cor-de-rosa. Mas aí quando você fala, a pessoa já tá pensando. Não tem como. E eu tô falando disso porque eu vejo muitas pessoas, sacerdotes, líderes falando assim, não pensa nos problemas externos, esquece a vida lá fora, esquece a família, os filhos, esquece a novela. Como se fosse assim, né? Como se fosse simplesmente falar, esquece. Tá bom, então tô esquecendo. Não é assim que funciona, né? A gente sabe bem. Quando eles falam então pra gente não pensar em nada, é pior ainda. Isso não acontece, balela. Isso tudo é impossível. Não tem como a gente não tá pensando em nada. E eles falam que tem essas técnicas para esvaziar a mente, mas não tem técnica nenhuma. Isso não é humanamente possível de acontecer. Você não tem que esvaziar sua mente para incorporar, muito pelo contrário. Você tem, na verdade, que pensar no ponto de força daquela entidade. Pensar na realidade que aquela entidade vivenciou. Vivenciar mentalmente a vida dela. Por isso que é tão importante firmar a cabeça. Para que você aprenda a firmar na tua mente e na tua tela mental essa vivência que a entidade teve. Você não precisa saber de fato a história da sua entidade, mas você refletir uma vivência geral daquela comunidade já vai ser usual e suficiente para ajudar na incorporação. Pensar no ponto de força dela vai te ajudar a vibrar a energia igual à da sua entidade. E lembra que eu falei que os iguais se atraem? A partir do momento que você vibra igual à entidade, você incorpora ela. Por isso que eu falei, você não precisa ficar chamando o guia. Não precisa ficar clamando, venha, venha. Não, você tá no terreiro. Ele sabe que você tá no terreiro e ele sabe por que você foi pra lá. Do mesmo jeito que você se preparou pra ir pro terreiro, ele também se preparou. Ele também se programou pra poder tá lá nessa hora. Ele já tá aí. Os tambores, os atabaques, os pontos já chamaram o seu guia. Já evocaram ele. As firmezas, os rituais, tudo. Tudo isso já invocou, já evocou o seu guia, ele está presente. Na verdade, o que está faltando para ele ali é uma energia equivalente à dele, que venha de você. Ele precisa de uma identificação energética. E por isso ele só vai incorporar se você entregar essa identificação para ele. Aí, por exemplo, vamos supor que você tá numa gira de baiano, você vai incorporar o baiano. Você vai mentalizar que você é um baiano, que você tá na Bahia, que você tava lá naquele sertão, naquele solo árido, naquela terra seca, combatendo a seca, combatendo a fome, lutando, tendo determinação, tendo garra, tendo sorriso no rosto. Você vai mentalizar as dificuldades que aquele povo passou, ver ali a falta d'água, mas também vê ali a alegria de quando você viu que uma planta deu fruto, mas também vê a tristeza de quando não deu fruto e infelizmente teve que passar pela fome. Você vai ser a entidade, vibrar a entidade, é isso que você vai entregar para ela, para que você consiga incorporar. Se você reparar bem, tem muitos pontos que trazem a história, que é mais ou menos isso que eu tô falando para você. Lembra daquele ponto de Preta Velha? Pensa numa estrada longa e fio, lá no meu Jacutá. Tem uma casinha branca e fio e a vovó tá lá, sentada num banquinho, tocos e fio, com sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração. Olha só essa mentalização desse ponto já te leva na energia de Preto Velho. Não é à toa que tem muito ponto que leva você numa imersão mental. Outra coisa que eu tenho que falar pra você é, você já deve ter ficado lá no dia de gira, com o olho fechado, com a sua mãozinha virada pra cima e tal. E aí, de repente, na sua tela mental, você se vê batendo no peito e fazendo o brado do caboclo ou estalando o dedo, mas só que você não tá fazendo nada disso. Essas são partes dos sinais que as suas entidades mostram que eles estão ali. Eles já estão incorporados, mas eles estão irradiando e estão tentando tomar o controle de todos os aspectos mediúnicos do teu corpo. Mas só que nas primeiras vezes, a mesma dificuldade que você está enfrentando, a sua entidade está enfrentando uma maior ainda. E por isso, essa é uma das maneiras que eles se utilizam para tentar induzir você a facilitar a incorporação. Você já viu aquele filtro do TikTok onde a galera tava trolando os amigos, os familiares, enfim, que era a pessoa caindo pra frente e daí a pessoa se via no vídeo caindo pra frente, aí ela caía de verdade? Então, é basicamente isso. Então, no momento que você sentir, ver na sua tela mental
aquela visualização de você batendo no peito ou sentir vontade de bater no peito, você tem que ajudar nesse princípio a entidade a conseguir fazer esse movimento, porque isso vai ajudar no seu processo de incorporação. Isso, se a gente for utilizar outros termos que agora a galera deve conhecer mais ou menos, é mais ou menos que nem quando a gente está calibrando algum eletrônico, né? O celular a gente não calibra, o touch, não sei se hoje em dia ainda calibra, mas antigamente tinha que calibrar o touch do celular para que ele funcionasse. Mas, como eu disse no começo do vídeo, a incorporação não são só flores. Tem um lado negativo da mediunidade de incorporação, que se o médium não for responsável, isso pode ser prejudicial para a vida dele. E eu não estou falando prejudicial no aspecto espiritual, é no aspecto fisiológico mesmo. A gente não vê nenhum sacerdote de Umbanda falando a respeito disso, e eu acho que eles nem vão falar. E o que eu vejo muito é eles levando os filhos para uma centralização de incorporação, como se a incorporação fosse o primórdio da Umbanda, como se a incorporação fosse a única mediunidade que existe, a única efetiva e usual e a única que vai ser benéfica em todos os aspectos. Mas não é bem assim que funciona. Para existir uma incorporação plena, precisa existir uma fonte de energia, uma fonte de energia que vai suprir essa incorporação. E às vezes a gente fica pensando, acho que o universo, né, traz essa energia, ele que traz essa energia e é uma energia infinita, uma energia durável, uma energia aí que está acessível a todo momento pra gente. Mas não, isso não é verdade. Para você poder incorporar, existe um custo energético. E esse custo energético é uma energia vital. Essa energia vital, ela pode ser extraída de vários elementos, elementos que tenham a vitalidade da vida kármica. Precisa de uma energia kármica para existir a incorporação. Então, para ver uma incorporação, você precisa alimentar ela com uma energia vital. Essa energia vital tem que vir de algum lugar. E se você não oferece nenhum alimento para trazer essa energia vital ali para essa incorporação, a espiritualidade, ela vai acabar se alimentando da sua energia vital. A energia vital que vai vir para suprir essa incorporação, ela vai vir do teu corpo. E isso pode te trazer algum prejuízo a longo prazo. Por isso, eu recomendo que exista sim o desenvolvimento da incorporação. É uma coisa benéfica para o indivíduo. É através da incorporação que você vai alcançar patamares muito mais elevados de consciência e de aprendizado num aspecto espiritual muito mais amplo do que o que a gente consegue ter quando a gente não tem essa vivência na incorporação. Mas quando você alcançar esse patamar de consciência, o ideal é que você se favoreça dele, você se utilize dele para direcionar para outros caminhos de comunicação, porque essas incorporações elas estão sendo usadas de uma forma desenfreada, descontrolada e totalmente irracional e irresponsável. E isso pode ser prejudicial para a sua saúde. Existe sim uma forma de você estar prevenindo isso. Antes das incorporações, o ideal é que você oferte alimentos que tenham energia vital para eles estarem suprindo essa necessidade durante as suas incorporações. Mas é importante ressaltar que essas ofertas elas devem ser dadas antes do processo da incorporação, porque essa energia ela vai ser consumida de qualquer jeito. Então, se ela não estiver disponível ali através de outros elementos, ela vai ser utilizada basicamente a que vem do nosso corpo, do corpo daquela pessoa, daquele indivíduo que está incorporando. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Se você quiser que eu aborde aqui outros mecanismos de comunicação que podem ser usuais para a gente poder estabelecer essa conversa, esse relacionamento com as nossas entidades, deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe, né, eu não trago esse conteúdo para vocês. E eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 21 anos na Umbanda e mais de 8 anos no sacerdócio. A gente tem giras semanais completamente gratuitas aqui em Itanhaém, porém a gente tá de mudança e também de reforma, então a gente só vai reinaugurar mês que vem o nosso terreiro. E se você quiser consulta, atendimento particular com oráculos, você pode entrar em contato aqui na descrição, a gente tem o contato, nosso WhatsApp de atendimento, tá? Muito axé pra você e até o próximo vídeo.